sobre assimetrias musculares. Acompanhe o vídeo de hoje. Bom pessoal, como eu já fiz na chamada, nós damos continuidade essa semana nas assimetrias musculares. E hoje nós vamos avaliar dois pontos específicos de assimetria. Da musculatura de trapézio superior, que muitos dos nossos seguidores também colocaram que apresentam uma assimetria muscular na musculatura ou na região do trapézio superior, e também do latíssimo do dorso. Também uma quantidade significativa de seguidores colocou nas nossas mídias de contato que apresentavam no triângulo das costas, onde fica mais claro o desenho e a importância estética, vamos dizer assim, do latíssimo do dorso, que havia uma descompensação de volume muscular entre o lado direito e o lado esquerdo. Então hoje nós vamos abordar tanto para o trapézio superior essa descompensação do volume muscular, quanto para a região do latíssimo do dorso, que forma um triângulo visto de costas aí no indivíduo. Lembrando que então o caso hoje abordado é uma assimetria muscular exclusivamente para o trabalho de AVM, de aumento do volume muscular, o processo hipertrófico. Algo nesse processo hipertrófico foi feito, gerou uma assimetria muscular. No caso do latíssimo do dorso, um ponto importante para ser verificado antes é ver se não ocorre nesse indivíduo uma escoliose, porque dependendo do grau de escoliose, principalmente uma escoliose em C, pode dar um falso imagem visto de costas que o indivíduo apresenta uma assimetria muscular, enquanto que na verdade pode ser que não esteja ocorrendo a assimetria muscular de volume muscular do latíssimo, lado direito e lado esquerdo. Visualmente parece ocorrer porque o indivíduo apresenta uma escoliose, e essa escoliose então gera visualmente essa percepção de assimetria muscular, de volume muscular. Mas quando nós vamos enfim olhar e verificar o volume muscular, ele pode estar bem significativo. Então, antes de começar um trabalho compensatório visando a busca da correção dessa assimetria muscular, é interessante, no caso do latíssimo do dorso, dar uma verificada se o indivíduo não apresenta uma escoliose de coluna vertebral, que é uma inclinação da coluna vertebral para um lado e para o outro, perdendo a sua verticalização, que seria o ideal. Então, antes desse processo, verificar isso. Como nós já colocamos em outras postagens também, durante essa semana, fundamental no primeiro momento é tentar identificar o fator causa. Lembrando que nós vamos atacar de uma forma corretiva, tentar fazer um trabalho compensatório corretivo, mas se não atacarmos o fator causa, a probabilidade dessa assimetria voltar a ocorrer é grande, já que o fator que está causando essa assimetria não foi identificado e não foi consertado esse problema, não foi corrigido esse fator causa. Então procure, junto com o seu professor de educação física, o profissional que coordena o seu treino, tentar identificar qual o fator causa. É algum exercício, alguma técnica equivocada, é algum exercício unilateral que você trabalha com maior eficiência um lado do que o outro. Então é importante identificar esse aspecto inicialmente. Eu vou primeiro aqui demonstrar para trapézio superior qual seria a ideia do exercício a ser realizado para tentar fazer esse trabalho compensatório unilateral. Vejam bem, você não vai abrir mão do trabalho bilateral que já vem fazendo. Então, por exemplo, se você faz uma remada em pé, essa remada em pé, obviamente, ela visa trabalho de deltoides, mas ela tensiona fortemente o trapézio na sua porção superior. Você faz uma elevação lateral de ombros, essa elevação é uma elevação de ombros. Nessa elevação de ombros você está focando o trabalho no trapézio superior de forma bilateral. Você não vai abrir mão desse trabalho, vai continuar fazendo esse trabalho bilateral e vai introduzir um trabalho unilateral que tem a visão e a tentativa de corrigir essa assimetria. Vejam bem, nós estamos falando então em assimetria de volume muscular, mas como eu já comentei em outros vídeos, existem também as assimetrias na resistência do músculo ou na força do músculo. Se a assimetria muscular se corresponde à força do músculo, faça um trabalho, uma carga de trabalho para a força. Se for de resistência, uma carga de trabalho muscular para a resistência. Se for, como é o caso que nós estamos discutindo hoje, diferenças no volume muscular, tem que ser feito um trabalho compensatório com cargas de treinamento para hipertrofia. Relembrando que já foi colocado nos outros vídeos. Então, para o trabalho do trapézio, vamos imaginar que nós tenhamos o trapézio do lado esquerdo, na região superior do trapézio, menor do que do lado direito. Então nós temos uma assimetria de volume muscular, foi verificado que não é um problema de escoliose ou algum desnível de cintura escapular. Na verdade, a cintura escapular está bem nivelada, isso é uma avaliação postural que tem que ser feito previamente, similarmente ao que eu falei do latíssimo do dorso, com o trapézio superior, ver se a pessoa não tem algum desnível de cintura escapular. Feito isso, do ponto de vista postural, e não apresenta um desnível significativo de cintura escapular, ela está relativamente nivelada no ponto horizontal, verificou-se que realmente existe uma assimetria do volume muscular, você vai passar então para acrescentar, como eu disse,
um trabalho compensador. E aí, a ideia é, você vai trabalhar além do bilateral e unilateral, então você pode entrar na posição, fazer a estabilidade normal do corpo, com o joelho com leve semiflexão, estabilidade do corpo, coluna ereta, e você vai começar a fazer unilateralmente um trabalho adicional de elevação do ombro, para um trabalho específico do trapézio superior. Lembrando que aqui não tem como isolar completamente, o elevador da escápula, que é um músculo interno, também vai trabalhar junto, vai ajudar no volume da região, já que você tem um déficit de volume, isso é importante, mesmo que não seja um músculo estético, seja um músculo mais profundo e não superficial, e consequentemente não tão estético assim, vai contribuir para o volume da região no fator corretivo. Então está valendo. Então o trabalho unilateral, uma carga agora de hipertrofia com uma quilagem que roda em torno de 12 a 8 repetições máximas, elevando de forma significativa o ombro, fazendo o trabalho, fase excêntrica lenta, trabalho de elevação forte da escápula do lado esquerdo, para se trabalhar forte o trapézio, uma quilagem corresponde aí de 12 a 8. Você vai introduzir 1, 2, 3 séries, e aí você vai conversando com o profissional de educação física e coordenando o seu treino, e vai identificando qual volume que você pode ir colocando de carga unilateral. Lembrando, como nós falamos nas outras postagens, a tendência com uma carga unilateral é que meu tronco incline para o lado que eu tenho no caso do halter. Com isso, para que eu mantenha essa posição adequada, se vocês fizerem uma anatomia palpatória nos oblíquos do lado direito e nos oblíquos do lado esquerdo, vocês vão perceber claramente por essa anatomia palpatória que o lado direito, devido a essa tendência de inclinação lateral, está bem mais tensionado para manter o corpo alinhado contra a tendência gravitacional gerada pelo peso de inclinação lateral. Aquilo que nós já comentamos antes, ao corrigir uma assimetria, você pode estar gerando outra assimetria. Para tentar evitar isso, você vai estabilizar bem o corpo, vai segurar numa barra, como nós já mostramos em outros vídeos. Essa mão segurando ao lado, ela vai evitar a tendência de inclinar ao lado, ela sustenta essa tendência, e aí você faz um trabalho mais isolado, sem tensionar tão forte assim os oblíquos, estabilizado para esse trabalho. Você vai fazer uma elevação aí lateral. Como eu disse, com uma carga gerando aí em torno de 12 a 8 repetições, uma quilagem forte significativa para isso. Mas vejam bem, essa mão segurando do lado, ela é fundamental para essa estabilização vertical do tronco, esse alinhamento do tronco, evitando uma tensão mais significativa em oblíquos. Embora vá ocorrer, não é uma tensão tão significativa assim. Então estabilize bem o corpo, como você já faz no treinamento normal, e joga uma carga unilateral para a região de trapézio superior. Lembrando aí que o elevador da escápula também vai estar atuando conjuntamente. É um sinergista na atuação agonista desse método. Agora nós vamos passar para analisar a questão do latíssimo do dorso. Então, no triângulo das costas há um déficit, vamos imaginar agora, para poder fazer um exemplo aqui para vocês, que tenha um déficit de volume muscular no latíssimo do dorso do lado direito. Então, nós temos alguns movimentos que o latíssimo do dorso vai entrar mais fortes, movimentos glenomerais, de adução e de extensão. Eu trouxe aqui para discutir um movimento de adução glenomeral. Então, por exemplo, você vai segurar um cabo, uma polia bem elevada, e ao ângulo que nós formamos entre o tronco e o braço, nós vamos fazer unilateralmente, estabilizando sempre, pequena flexão do joelho, verticalização da coluna ereta, posição adequada, estável, e eu vou fazer um trabalho unilateral de adução contra a resistência do ombro, adicionando ao trabalho já executado do ombro do lado onde eu tenho déficit de desenvolvimento muscular. Aqui também a gente tem que comentar alguns detalhes. No trabalho de adução glenomeral, nós conseguimos isolar o latíssimo do dorso? Não. Outros músculos irão entrar conjuntamente para fazer esse movimento. Então, além do latíssimo do dorso, o peitoral, principalmente nas suas fibras inferiores, também vai entrar junto para fazer esse movimento de adução. O tríceps, na sua porção longa, na sua cabeça longa, também vai entrar junto para fazer esse movimento de adução. Então, se nós pensarmos em cintura escapular, quanto mais abduzido estiver o ombro, mais rodada lateralmente se encontra a escápula. E quando nós fazemos força para aduzir o ombro, músculos vão tracionar a escápula em rotação medial. E aí nós temos os romboides maior e menor como fortes rotadores mediais na escápula. Então vejam bem, não há como isolar completamente o latíssimo do dorso, mas se o objetivo é só o latíssimo do dorso, fica muito difícil um isolamento completo. O que nós podemos fazer de variação para pelo menos diminuir a atuação dos romboides é não fazermos esse movimento com o braço muito elevado, muito abduzido no membro superior. Porque quanto mais abduzido a partir dos 60 graus à frente, a escápula vai rodar mais medialmente. Consequentemente, quando eu fizer o trabalho de adução, também romboides vão trabalhar para fazer a rotação medial dessa escápula.
Assim, a sugestão que nós trazemos para vocês é um trabalho curto, bem curto de execução, vocês podem ver, evitando um movimento mais elevado e abduzido do ombro para evitar a escápula rodar lateralmente e fazer o trabalho de rotação medial atuando em cima dos romboides. Dessa forma, a gente consegue minimizar a atuação dos romboides, mas não temos como diminuir a atuação do peitoral. Não é uma atuação tão pesada assim, mas é uma atuação do peitoral maior, principalmente, como eu disse, nas fibras inferiores. E o tríceps, na sua porção longa, na sua cabeça longa, também vai atuar. Então nós temos aqui um trabalho unilateral que tem que ser colocado, buscando aí fazer a correção do latíssimo do dorso, do volume muscular, de déficit muscular do latíssimo do dorso. É uma ideia de trabalho feita com a adução unilateral do ombro e aí focando mais no latíssimo, buscando um movimento mais curto com a polia para evitar que os romboides entrem forte movimentando a escápula. A escápula vai se movimentar mais minimamente, então o trabalho vai ser mais de estabilização desses músculos. Agora, com relação ao peitoral e com relação ao tríceps na sua porção longa, é difícil de se evitar. Deltoide na sua porção posterior também terá alguma carga de trabalho. Se você verificar que além do latíssimo do dorso também ocorre no deltoide, também ocorre um pouco no peitoral, você já começa a imaginar que algum exercício de puxada que você está fazendo provavelmente esteja gerando essa simetria muscular, porque todos os músculos que entram nesse encadeamento cinesiológico de atuação têm uma certa simetria de volume muscular, ou seja, peitoral na porção inferior também apresenta um pouco, deltoide apresenta um pouco e principalmente o latíssimo fica mais visível essa simetria muscular. Os três músculos fortemente envolvidos na adução apresentam essa simetria, muito provavelmente algum exercício de barra, você esteja fazendo alguma puxada no pulling, que você esteja fazendo, não está naquela técnica mais adequada, um lado está carregando mais um movimento que o outro. Importante, como eu disse antes, também verificar se a cintura escapular está nivelada na horizontal. Então uma avaliação postural prévia é fundamental ser feita. Essas foram as orientações quanto à simetria muscular, focando aqui no latíssimo do dorso e no trapézio na sua região superior. Como eu disse no começo da postagem, nós tivemos vários seguidores colocando essas regiões como regiões de déficit de volume muscular. Então aqui ficam algumas sugestões de exercício, como fazer, lembrando sempre de estabilizar o máximo, lembrando sempre que o máximo possível evitar que outros grupos musculares, que não são o foco do trabalho, sejam envolvidos na execução do exercício. Então buscar estabilizar da melhor forma possível, buscar isolar o grupo muscular quando for possível, por isso angular menos aqui no caso da puxada unilateral, no caso da adução do ombro unilateral. Amanhã também nós vamos abordar ainda a simetria muscular com enfoque em outro grupo muscular, então aguardo vocês amanhã para a gente ver essas questões da simetria muscular sendo colocadas numa outra região muscular e como buscarmos um trabalho paralelo corretivo desse volume muscular. Um abraço, pessoal. Até amanhã. Aguardo vocês. Bom, pessoal, como eu falei na chamada, nós vamos discutir ao longo dessa semana a questão das assimetrias musculares. O Treino em Foco já postou alguns vídeos, algumas informações a respeito. Nós tivemos muitos outros questionamentos que foram gerados a partir dessas informações já postadas e nós resolvemos então fazer uma semana